Então vamos entrar na mensagem que começou com o missionário dando esse toque. É Provérbios capítulo 3, versículo 5. O nosso ponto de partida é muito conhecido, mas vai ter coisas fantásticas para edificação. Deus vai falar profundamente ao seu coração. Toda a sua atenção. Provérbios é no meio da Bíblia. De primeiro é Salmos, no meio da Bíblia, depois Provérbios. O capítulo é o 3, o versículo é o 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5. 3:5. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Vamos ver a primeira parte. Confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que eu sei que eu confio em Deus? É uma coisa que aparece em nós, surge em nós, é visível em nós o que? A confiança no Senhor. Quando surge a adversidade, quando surgem lutas, surgem ameaças do inferno, por exemplo, sintomas de doença, sintomas de adversidades no lar, na família, evidências do mal, e você não se abala. Lembra do Salmo 125? Vamos ver? Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Um pouquinho atrás, até mexi muito aqui, para mexer muito. Salmo 125. Ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quando a minha confiança é plena, quando a minha confiança é total, eu não me abalo, eu não me intimido, eu não fico inquieto, desassossegado diante do mal. O mal aparece. A tentação, quando nós falamos de tentação, nós pensamos em tentação moral. Claro que pode acontecer também, e acontece, mas é toda a tentativa do diabo de entrar na sua vida, vem na sua saúde, os sintomas aparecem, as evidências são claras, os fatos comprovam uma doença, uma enfermidade. Se você tem plena confiança em Deus, você não se abala. Porque confiar no Senhor, confiar no que Ele diz, confiar naquela declaração, naquela revelação de Deus. Então você não perde a paz, mesmo diante das evidências do mal. Você não entra em desespero, existe em você uma plena confiança. E como é que eu consigo essa confiança? Vamos voltar em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 33. Como é que eu ganho essa confiança em Deus? Aí ele diz: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará o quê? Descansado do temor do mal. Eu gosto da tradução que diz: livre do medo do mal. Que se eu dou ouvidos à palavra de Deus, estou sempre prestando atenção no que Ele diz, estou sempre aceitando a revelação dEle no meu coração, trazendo para dentro de mim a revelação, eu pego uma confiança, eu pego uma segurança. No dia da adversidade, no dia da tentação, quando vem o dia mau, eu resisto, eu fico firme no Senhor. Quer dizer, eu não me abalo, mesmo com sintomas de uma doença, até com diagnóstico. Eu atendi uma pessoa hoje que falava sobre isso, o pai com situação de câncer, situação bem realmente instável aparentemente. Eu falei: a palavra diz isso tem que ficar na palavra, não pode entrar em desespero. Ela estava até sob batismo nas águas, se a pessoa podia, se a pessoa seria salva, qual seria o meio, porque ela fez uma cirurgia, está fazendo alguns procedimentos e está com uma abertura aqui no pescoço, não pode entrar água de jeito nenhum, ela não pode ter água nem no pulmão, nem no coração, não pode ter água dentro de si, e não podia dizer assim, não pode batizar desse jeito de maneira alguma. E ela perguntou para mim, eu falei: calma, a palavra de Deus mostra claramente, o ladrão na cruz, ele não foi batizado, não é? Não houve oportunidade. Então, se não houver tempo dele do batismo, vamos confiar no milagre, Deus faz o impossível, mas fique tranquilo quanto à salvação, porque quem é que precisa do batismo? A pessoa que vai ficar. Se quer dizer, eu não tenho entendimento, eu também não teria resposta para ela. Eu expliquei que até hoje, na hora do batismo, as pessoas foram ser batizadas, sempre tem batismo aqui aos domingos. E eu disse: a quantas pessoas, eu perguntei para o povo, a maioria respondeu de maneira errada, não tem. Alguém pode ser salvo sem ser batizado? E aí? Aí o pessoal falou: não, eu disse: não, pode sim. Quem é que pode ser salvo sem ser batizado? Porque aceitou Jesus, não deu tempo, morreu antes.
para vender, a pessoa aceitou, você levou uma pessoa no hospital, na UTI, nos últimos dias, ela aceitou Jesus, mas não passou pelas águas do batismo, mas ela foi salva. Mas por que ela foi salva sem ser batizada? Porque o batismo é o sepultamento do velho homem, é uma formalidade mandada por Jesus, que se olha claramente, o sepultamento do velho homem, despojamento do corpo da carne, do corpo do pecado, circuncidação no coração e para andar em novidade de vida. Mas no caso da pessoa que morreu, quer dizer, não teve tempo, não há problema algum. Como aí eu falei, o ladrão na cruz. Então, quando você tem a palavra, você tem a confiança nele. Vamos repetir: mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ele fala exatamente isso. O dia da tentação vem. Qual é o dia da tentação? O dia mau. Nós vamos ver isso aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10. É lá no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Carta de Paulo ao povo de Éfesos, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, se alimente da palavra, ore, tenha comunhão com Deus, se fortaleça no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, as armadilhas que aparecem. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, não é contra o que estamos vendo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, quando vem a tentação, quando vem o dia mal, vem o ataque do inimigo, você fica firme. Não, a palavra diz isso, está escrito. Você não se abala, você não se intimida, você não se acovarda, você confia no Senhor, então, de todo o seu coração. Vamos voltar em Provérbios 3:5. Então ele está dizendo para nós: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5, repetindo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O Senhor trouxe duas lições para nós no final de semana. A primeira foi em Gênesis, capítulo 12, versículo 10, no Abraão. O Abraão era muito de Deus, mas ele fez algo aqui que foi no entendimento dele, não foi Deus quem mandou. E às vezes é o nosso caso, estamos fazendo algo que não foi Deus quem mandou. Não é pecado, estamos fazendo algo que Deus não mandou. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Ele recebeu o chamado de Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, para o lugar que Deus mostrou, e ele foi. Mas aí houve um contratempo. O que? Houve uma adversidade. Capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Às vezes há esse período de dificuldades na nossa vida, de lutas, mas nós não temos que descer ao Egito. O Egito não é aquela nação bonita, no caso agora, para nós é simbólico, que é o mundo, é o pecado também. Nós não temos que sair da posição que Deus nos deu, nós não temos que fazer o que o mundo faz. Ele desceu, aí diz ali a Bíblia Sagrada: e aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, dizendo: olha, Faraó tem uma mulher linda, diferente, não é dessa terra, ela é de outro lugar, estamos trazendo para você, para sua casa, ô majestade. Fizeram uma média com ele lá, não é? Fizeram uma graça, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentos e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão.
Então chamou o faraó Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste minha irmã? De maneira que eu houvera tomado por mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus varões, a seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Ele foi embora. Mas ele teve uma coisa aqui, o quê? Lá na frente ele passa uma dificuldade. A idade foi passando, o tempo se passou, 10 anos se passaram, e ela não engravidava. Ele era marido de uma só mulher, apesar de ser do Antigo Testamento, ele só tinha a Sara como mulher, e a Sara então oferece um plano para ele, para ter um filho com Agar, a serva egípcia. Vamos ver isso, capítulo 16, que diz, só o versículo 1, eu comento aqui que é melhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E diz Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai: olha, eu não consigo engravidar, o tempo está passando, eu estou envelhecendo, você também, então tem Agar aqui como sua mulher, quer dizer, como uma mulher, não foi uma amante. Eu gosto de explicar isso aqui, porque senão parece que era uma devassidão ali tremenda. Não, ele não teve ela como amante, ela como se fosse uma mãe de aluguel hoje, e ele teve um filho com ela. Essa serva egípcia deu, mas por causa disso, olha o que aconteceu. Vamos até o versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Nós já estudamos várias vezes aqui várias vezes estudamos que esse homem provou o silêncio de Deus. 13 anos, cadê o Deus da Bíblia? O que aconteceu quando ele tinha 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 98? Não acontecia nada. Ele provou o silêncio de Deus, mas por quê? Porque naquele período de fome, ele desceu ao Egito. Lá, depois de tudo aquilo, ele foi presenteado pelo faraó com servos e servas. Foi uma serva egípcia que foi oferecida para ele. Cuidado, não saia do plano de Deus, não te estribes no teu próprio entendimento, nem no entendimento de outrem. Peça sempre direção ao Senhor. Ele é Senhor, nós somos servos. Como tem gente que embarca às vezes numa aventura comercial, uma aventura empresarial, entenda, porque está com dificuldade, mas sem consultar Deus, e depois, desculpe a expressão, quebra a cara. Então estamos vendo que ele colocou toda a humanidade em risco, porque depois de Abrão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio 12 filhos, entre eles Judá, e de Judá mais tarde viria quem? O Salvador, irmão. Olha como esse homem poderia ter frustrado todo o plano de Deus. Não faça isso, não frustre o plano de Deus. Tem muita coisa que não aconteceu, não foi porque Deus não quis, porque nós saímos do plano dele. Nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, nós abraçamos uma causa, uma ideia ou um plano que não é o plano de Deus. Nos estribamos no nosso próprio entendimento. Agora vamos ao segundo livro de Samuel, capítulo 11. Agora é um caso bem conhecido na Bíblia, é o adultério de Davi. Nós não vamos falar do adultério em si, mas sim do entendimento do Davi. 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, lá na frente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, aí vem 1 Samuel. E diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Jerusalém é casa de paz, ficou em paz, ficou tranquilo, mas não fez o que era costume deles, o que fazia parte da cultura deles, tempo dos reis saírem para a guerra, não saiu. Se apoiou no seu próprio entendimento, não, vai você, Joabe, cerca, faça isso, mas se você olhar as batalhas de Davi, no capítulo 5 de 2 Samuel, ele lutando contra os filisteus, ele sempre consultava a Deus.
2 vezes no capítulo 5 ele consulta a Deus. Lá atrás, quando ele começa o reino dele, sempre ele consultava o Senhor. Aqui não houve uma consulta a Deus. Ele se apoiou no seu próprio entendimento e diz: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? E o que Davi deveria dizer é que Deus abençoe muito esse casal, mas não. Quando você não está no plano de Deus, você também não está com a força dele, você não está com a unção dele. Quando a tentação veio, a tentação do Abrão foi uma tentação que é financeira, material, tinha fome, faltava recursos naquela terra, ele desceu ao Egito. Aqui a tentação é moral. Quando a pessoa não está fortalecida no Senhor, e ela só está fortalecida quando ela ouve a palavra de Deus: o que me der ouvidos habitará seguro, confiante, estará livre do temor do mal. Aqui a tentação é moral. Não diga por você mesmo: não, eu nunca vou cair. Não vou cair porque o Senhor é a minha força. Não vai cair, mulher de Deus, não vai cair, homem de Deus, porque o Senhor é a tua força. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então não vou cair porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é misericordioso e há de me guardar. Mesma coisa você. Não, eu não caio. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Quando Jesus falou: Pedro, Simão, Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Senhor, o Senhor não me conhece, eu vou contigo até a prisão, até a morte. Pedro, o galo não vai cantar hoje antes que 3 vezes você me negue. E aconteceu. Não faça isso. Quando você está sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, você é vulnerável, você é aberto a você está enfraquecido e vai cair na tentação. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. O homem não foge. Pega amizade com quem não deve ter. Fica com liberdade com quem não deve ter. Desculpe, não quero me meter na sua vida. Liberdade é marido e mulher, irmão. Fora disso não. Há limites. E a pessoa não aceita. Vai deixando. Não, eu sou de Deus, sei até onde eu vou, você vai até o inferno. A Bíblia diz: não dê esse lugar ao diabo. Ele deu. Quando perguntou, na mesma tinha que responder: então que Deus abençoe muito esse casal. Falou: mas não. O que ele fez então? Então enviou Davi mensageiros e mandou a trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, teve relações, e ela já tinha se purificado da sua imundícia, costume deles. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez-o saber a Davi, e disse: pejada estou, Davi, estou grávida. Aí só resumindo aqui a história, Davi disse: o que eu vou fazer agora? Não consultou a Deus, estava no pecado. Deus, errei, mas não, fez um plano diabólico. Manda trazer Urias. Urias, como é que vai a batalha lá? Tá boa a batalha, o Joabe é um general, um comandante valente. Urias, vai para casa, descansa e amanhã você volta para a batalha. E Urias foi, mas não foi para casa. Ele pensou consigo: o meu general está lá na batalha, os meus colegas estão lá, meus soldados, eu vou ficar aqui, eu não posso me alegrar com a minha mulher enquanto eles estão na guerra. O homem era tão fiel que ficou na porta do palácio. O rei, o homem não desceu não, está aí fora. Manda trazer ela aqui, dá vinho para ele. Vai para cá descansar agora desse vinho aí. Não foi. Rei, ele não entrou em casa não. O que ele queria? Ele ia para casa, ia se alegrar com a sua esposa, depois ela ia dizer que estava grávida. Naquela época não tinha DNA, né? Ninguém ia saber. É claro, você não notou que o raciocínio do Davi era esse? Mandou ela para casa, ele para casa para quê? Para ele ter a intimidade com a esposa. Ela ia depois dizer: bem, aquele dia que você chegou aqui foi demais, fiquei grávida, né? Fiquei grávida, mas já estava grávida do Davi, mas não tinha DNA para provar e nada, e aquilo, e quem poderia questionar o próprio rei? Então Davi fez um plano diabólico. Já que ele quer, mandou uma carta, lacrou e disse: entrega lá para o Joabe. O que era? Colocar o Urias na frente da batalha para que ele morresse pela mão dos inimigos. Isso aconteceu, mas Davi pagou um alto preço. Capítulo 12. Meu irmão, é sério, nós temos que vigiar bastante. Capítulo 12. Não vou ler tudo não, para não
Vamos ficar só no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse a Natã: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E foi triste. Davi orou pela, não adiantou, morreu depois. Mas tudo por quê? Porque ele agiu no seu próprio entendimento. Foi um pecado moral, e tem muita gente que nunca poderia fazer isso. É uma reputação. Veja o 14 anos, todavia, porquanto com este feito, deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem. Aí, olha o homem segundo o coração de Deus aí. Olha aí o ungido do Senhor, olha o que ele fez. Teve um filho com a outra mulher, ainda mandou matar o marido da mulher. É triste. Às vezes você ouve notícias no meio evangélico sobre isso, né? Pregador, aquele irmão, aquela irmã, puxa, fez isso, mas por que fez? Porque não seguiu a orientação da palavra, não ficou na palavra de Deus. Tem que permanecer na palavra de Deus. Agora vamos para frente. 1 Reis, capítulo 13. Aí do lado. 1 Reis, capítulo 13. Só o versículo 10, do versículo 10 em diante. Esse aqui é um homem que saiu lá de Belém de Judá e foi até Betel para corrigir, repreender o rei Jeroboão, que estava na idolatria. O rei não entendeu nada, se levantou contra o homem de Deus, a mão dele ficou seca. Ele pediu misericórdia, o homem de Deus orou, a mão voltou ao normal. Queria dar um presente para ele: vamos lá na minha casa, vamos comer um pão, vamos nos alegrar, vou te dar um presente. O rei, ainda que me desse metade do teu reino, não vou comer pão, nem beber água, porque pela palavra me foi falado, para não voltar pelos meus caminhos, para ir por outro caminho. E assim foi. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. E então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Ele disse também: eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentira. Qual é a tentação aqui? Espiritual, irmão. E muita gente cai. Quando aparece, desculpe falar, mas de vez em quando aparecem esses modismos, aparece alguém muito espiritual: o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me revelou, Deus me falou. Irmão, ninguém pode mudar a palavra de Deus, nem o próprio Deus muda a palavra dele. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo, os céus e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. E esse homem caiu nisso aqui, mas é um erro que eu nunca ouvi ninguém pregar com esse entendimento que o missionário deu. Qual? Volta um pouquinho, por favor. Versículo 14. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. Mas o que ele está fazendo ali? Ah, pastor Jaime, descansando. Tem hora que não é para descansar, irmão. Tem hora que você tem que marchar, tem que ir em frente. Às vezes o cansaço quer nos vencer, nós não podemos deixar o cansaço nos vencer. É às vezes uma batalha espiritual. Deus, eu estou muito cansado hoje. Não, Deus, vai lá, lava o rosto. Senhor, eu estou precisando de orar, estou precisando de ti, Jesus, de ouvir a tua voz. Estou num combate, estou numa batalha. Deus, pelo meu casamento, pelo meu marido, pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha vida, pela situação financeira da empresa. É batalha. O diabo traz isso aí. Isso aconteceu com os apóstolos, os discípulos, que Jesus foi orar, eles estavam carregados de sono e dormiram. Aqui o homem ficou cansado e parou, foi alcançado. Se ele não tivesse parado, ele não seria alcançado. Nós temos que ficar atentos. Se estamos desanimados, o que temos que fazer? Primeiro livro de Reis ainda, agora o capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel
tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. A deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. São muitas revelações. Se você se sente cansado, você tem que pedir a Deus: Deus, me desperta, me acorda, não deixe eu dormir esse sono, porque eu estou precisando de caminhar, de orar, de ir à frente. Se você não se alimenta, o pão e a água aqui representa a palavra de Deus. O anjo, não querendo exaltação, mas o pastor é chamado o quê? Anjo da igreja. E quantas vezes ele traz o pão para você, ele traz a água para você, e aquela comida, aquela bebida é que vai te dar força para você caminhar, para você não parar, porque se você parar, o inimigo te alcança. O Elias, aqui eu estudei um tempo atrás, eu vibrei com esse ensinamento. O Elias andou 40 dias e 40 noites. É impossível alguém conseguir caminhar 40 dias e 40 noites, mas no sobrenatural você consegue, porque ali havia uma força dada por Deus. Nessa força dada, ele fez o que? Essa caminhada, e ele nunca foi alcançado, porque o inimigo parava para descansar, ele não. Se aquele homem de Deus tivesse também orado, falado com Deus, ou se ele acreditasse, Deus teria renovado as forças dele. Meu irmão, qual é a nossa mensagem aqui? Cuidado para você não ficar ouvindo quem você não tem que ouvir. Ouvir a sua consciência, ouvir o seu entendimento e deixar de ouvir a palavra de Deus. Recapitulando, um foi a tentação financeira, material, Abraão. O outro foi a tentação moral, e muita gente cai nela. O outro foi a tentação espiritual, que muita gente cai. E esse aqui mostra o quê? Que simplesmente se levantou e com aquela comida ele caminhou. Você precisa dessa comida, você precisa desse alimento. Vamos para João capítulo 6. Isso é muito bonito. João é lindo. Não vou ler todos os versículos não, que aliás eu ia fazer vigília com você aqui. Do versículo 54. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós precisamos disso. Nós precisamos de quê? De comer essa carne, que é ouvir a voz de Deus, que é receber a palavra de Deus, receber a instrução do Espírito Santo. E o sangue é a comunhão, sempre lavados. Foi o culto anterior. Se você não é lavado, você não consegue. Mas quando você está lavado pelo sangue, alimentado pela palavra, o inimigo nunca te alcança. Você vive nele, é nele, na palavra dele que você permanece. Você está sempre com ele. Voltando onde nós começamos para terminar. Quem lembra? Provérbios. Aqui eu tenho a cola, né? E a cola aqui pode usar. Jovem lá não pode. Capítulo 3, versículo 5. Aliás, pessoal, enquanto só, deixa eu falar para vocês. Aqui, vai estar nos cinemas no mês de agosto. Eu assisti o filme. Mas é sensacional, meu irmão. Jovens que pensam em entrar na universidade um dia precisam de assistir esse filme. É uma pesquisa dada aí fora que 50% dos cristãos evangélicos que entram na universidade se desviam. Chega lá e encontra lá os doutores da vida lá que tentam fazer a cabeça.
Mas o debate é bonito, mas é emocionante. É emocionante como uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo consegue vencer a sabedoria humana. O homem não posso contar o filme, né? Mas o homem é de uma sabedoria tremenda, mas o outro era cheio do Espírito Santo. E já sabe quem venceu, né? Não precisa nem falar quem vence, mas é muito, muito, muito bom mesmo. É para calar os críticos mesmo. Deus não está morto. O alemão lá, esse dia nós estamos muito bem com os alemães, né? O alemão lá disse claramente: Deus está morto. Não, Deus não está morto. Você vai gostar bastante. Tem muita coisa que vai falar profundamente. Vamos voltar para o nosso livro aqui. Esse aqui é outro. 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, reconhece-o em todos os teus caminhos. Mas o que é isso? Quando o pastor está pregando, quando eu estou pregando, quantas vezes eu já falei isso para vocês, eu pego até para mim. O que é isso? A palavra fala comigo também. O missionário já falou de uma cura que ele teve, da hérnia, que quando ele sentiu, essa alegria completa. Disse: Deus, a minha alegria não está completa. Se você quer, é agora, e na hora ele tomou posse. Então, reconhece o que Deus está falando contigo. Onde tem sido a sua tentação financeira? Você quer entrar aí num negócio, você consultou a Deus, não é errado não, ganhar dinheiro não é errado, mas quando tentaram ganhar dinheiro e entrar aí nas pirâmides da vida e perderam. Eu contei para vocês que um dia eu li um comentário de um homem, não é nada, não é evangélico, é mas assim, outra área totalmente diferente, ciências humanas, área jurídica, e ele, até o sobrenome ele é de Jesus, mas não sei se ele era de Jesus, mas o sobrenome ele era de Jesus. E ele falou que o vigarista, geralmente o vigarista, ele é carismático, bonachão, simpático, alegre, dá beijinho no rosto, no ombro e tudo, irmão. Abraça, entenda, todo mundo gosta. Geralmente o picareta é assim. Aí o missionário pega, e o diabo também. Se mostra às vezes muito, muito bacana. Cuidado, cuidado. A tentação vem, reconhece o Senhor. Quando eu estou pregando, não, pastor, realmente eu entrei numa aventura, então faz, Deus me perdoe. Eu quis ganhar dinheiro, que não é errado, mas não pedi a tua direção. E o diabo se aproveitou aquele desejo, aquela vontade sua e te levou para uma furada. Ou foi moral? Verdade. Eu colocar os olhos naquilo que quando eu entendi, puxa, um homem casado, uma mulher casada, não precisa nem perguntar. O Davi, havia a cultura dele de casar várias vezes, mas nós não. Na nossa cultura é marido de uma só mulher de um só homem. Então a pessoa pode ser a mais linda que for. Não fique perguntando, ela tem marido? Ainda que ela não tenha, você tem mulher. Então não precisa saber se ela tem marido ou não. Não precisa fazer essa pergunta do Davi. Ela tem marido? Ele tem esposa? Não. Se você tem marido, não pergunte se ele tem esposa. Se você tem mulher, não pergunte se ela tem marido, que não é necessário, não precisa. Ainda que ela seja sozinha ou você sozinho, você não pode ter outra pessoa. A tentação vem. Mas vem por quê? Porque há tempo de guerra e o Davi não foi. Às vezes você está em guerra, não está bem no casamento, ela está numa difícil, ela está muito nervosa, ele está muito nervoso, ou ele está numa depressão, ele está num momento de doença, ela está num momento de doença e não pode talvez cumprir aqueles deveres do casamento como poderia. É tempo de guerra, é tempo de oração, meu irmão. É tempo de nem chegar perto dos outros, fuja completamente. Não é hora de ficar no terraço olhando para nada, é hora de ficar com o rosto no pó. Deus, salve minha mulher, salve o meu marido, mude o meu marido, mude a minha esposa. É tempo de guerra. E a tentação vem, e veio e ele caiu. Por quê? Porque era tempo de guerra. Tem época que é tempo de guerra. É tempo de orar mais do que em outras épocas. É tempo de jejuar, de fazer campanha, dizer: Deus, me mantém de pé, Deus, me mantém na tua presença, que as tentações virão. Ou como o nosso amigo profeta lá de Belém de Judá, é espiritual. De vez em quando vem um profeta velho, de vez em quando vem um sabichão desse mundo, com palavras difíceis que não tem que até pegar o dicionário, fala muito, muito, e você acaba caindo. Amigo, se fortaleça no Senhor. Reconhece em todos os seus caminhos, onde você tem, ele endireitará as suas veredas. Se caiu, ele te coloca de pé. Mas tem mais: não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, respeite o Senhor e aparta-te do mal. Respeite o que Deus diz, creia na palavra dele, confie nele de todo o seu coração. Em cada passo, não esqueça: você é servo, eu sou servo, só ele é o Senhor. Amém?